E também eu quero saber essa história desse pijama aí, porque foi esse pijama que fez a coisa toda acontecer também, né? Foi. Como é que foi essa história do pijama? O Já vamos começar pelo pijama. Nossa, o pijama, ele é um marco de autenticidade na minha vida. Então, eu tava naquele momento que eu tinha passado por um fundo do poço muito difícil. E eu tava me descobrindo pela primeira vez quem eu era, quebrando padrões, tanto no negócio, cuidando da minha filha sozinha. Comecei a dar curso, atender, desenvolver a minha técnica, tudo começou a fluir na minha vida. E o pijama, eu estava um dia atendendo umas clientes lá, na minha salinha ainda de 30 metros. E eu falei para uma cliente no meio da tarde, falei, nossa, seria tão bom se a gente pudesse trabalhar de pijama, né? Ia ser tão confortável. E ela falou, não, eu não acho. Quando ela falou isso, eu falei, então, eu tenho que fazer, porque eu estava nessa do tipo, por que não? Eu estava nessa fase que a gente começa tudo a se questionar tudo, assim, por que não? Por que não pode? E aí eu pensei na hora, por que não? E aí eu levantei, e aí que tá, né? Tem que ter a ideia e colocar em prática na hora. Então eu levantei, eu tinha uma assistente nessa época, falei para ela, amanhã eu quero dar o curso de pijama, e eu vou dar pijama para todos os alunos. E aí ela falou, beleza. Então aí a importância também de ter alguém meio doido igual a você do seu lado. Né? E aí a gente foi, comprou os pijamas. No outro dia eu dei pijama para todas as alunas e foi lindo, assim, porque na hora que a gente vestiu o pijama, primeiro que foi inusitado. Então, a surpresa total, né? Total. Isso em 2017. Então, 2017 ainda não era tão normalizado o pijama quanto hoje, pós-pandemia, né? É, verdade. Então, naquela época, teve o fator surpresa, teve o fator, tipo, todo mundo diferente ali do habitual, mas teve vários fatores depois. Então, a igualdade de todas elas, porque chegavam alunas, às vezes, que têm uma condição de vida melhor, né? Que paga o curso e ela chega de bolsa de marca, mais bem arrumada. E vinham alunas também mais simples, que tinham ali vendido trufa na porta da faculdade para pagar o curso. E rolava ali no curso olhares. Por mais que eu tentasse intermediar e juntar todo mundo, unir, sempre rolava o pré-julgamento. Quando você coloca todo mundo de pijama igual numa sala, todo mundo é igual, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, todo mundo tem sonhos, todo mundo merece respeito. Então, trouxe depois descobertas muito além do ser diferente, da autenticidade. Então, uma quebra de padrão, uma coisa de todo mundo ser igual, uma coisa de pensem diferente, saiam fora da caixa, questionem mais as coisas. E aí, nesse dia que eu divulguei na rede social, em 2017, eu também comecei a usar muito a rede social para divulgar trabalho, o meu trabalho. E aí eu lembro que o WhatsApp de curso bombou nesse dia, porque todo mundo queria fazer o curso, não por conta da técnica. Então, a técnica é a melhor do mercado, é a mais natural, você vai fazer o curso assim, tem modelo e não sei o quê. Não era isso que elas queriam saber. A última pergunta era, eu vou ganhar um pijama? Ai, que legal. E dali eu comecei, ali eu entendi tudo sobre vendas, né? Eu nunca fiz um curso de vendas, mas o que me mostrou ali? Que se eu continuasse vendendo, por exemplo, curso, eu não estaria aqui hoje. Eu comecei a vender as sensações que o meu curso provocava, principalmente o fato de usar um pijama para fazer um curso. Então, eu comecei a trabalhar nas copies, no diferencial do curso, as sensações, não o produto em si. Perfeito. E aí eu saí na frente muito disparado e tudo começou a fluir. Perfeito. Eu sou professor de programação neurolinguística e na programação neurolinguística a gente fala sobre as sensações visual, auditivo e sinestésico, sobre as pessoas elas buscarem a parte da experiência realmente, né? De ver, ouvir, sentir. E quando a gente consegue passar isso a partir da nossa comunicação, do storytelling, da narrativa, isso vai se tornando uma experiência impactante que gera ancoragem, que gera memórias, que gera impacto. E isso é muito bom, mas assim, não foi sempre assim. Não. A Natália, a Natália não foi lá, colocou um pijama e estourou na internet, alcançou resultados extraordinários. Como começa essa jornada da Natália, que não é Natália, inicialmente não tem o Beauty, né? Não tinha. O Beauty vem depois, como é que é isso? Vem depois. Eu comecei na área da beleza quando eu tinha, em 2016. Super recente, se a gente parar pra pensar, né? Foi tipo ontem. 16 e 2017 foi quando eu comecei a empreender. Mas em 2016, eu trabalhava numa clínica de estética no interior de São Paulo.
Então, eu não sou formada na faculdade. A vida toda eu trabalhei em restaurante, dependia do meu pai. Depois comecei a depender do meu ex-marido. Fui morar no interior de São Paulo, engravidei. Trabalhava numa clínica de estética, era lá recepcionista, vendia pacote. E tinha uma moça que fazia sobrancelha na época lá e pediu demissão, foi embora da clínica e deixou todas as clientes sem retoque. E é um procedimento de sobrancelha que as clientes já tinham pago o valor, que envolviam 2 sessões. Só que na hora de fazer a segunda sessão não tinha profissional porque ela foi embora. Então, começaram a reclamar na cidade. E eu falei, gente, vamos fazer o seguinte. Em vez de pedir dinheiro emprestado no banco, porque não ia dar, tinha que devolver de todo mundo. Eu pago esse curso para mim, eu vou, aprendo, volto, atendo todos os retoques aqui e a gente tira o trabalho da clínica. Tira o serviço, não vende mais, porque dá muito problema. Só que aí eu fui, aprendi e me apaixonei por sobrancelha, por cuidar das pessoas. Eu me senti ali muito protagonista pela primeira vez. E aí, quando eu voltei e atendi todos os retoques, a gente resolveu abrir minha agenda porque tinha procura, né? Começou a ter demanda, as pessoas queriam agendar. E aí, comecei a atender. Só que depois de um ano atendendo, eu me divorciei e voltei a morar em São Paulo, daí em 2017. Que foi quando eu fui para o fundo do poço, porque eu não tinha dinheiro, eu tinha dívidas até de antes do casamento. E estava com a minha filha pequena. Então, quando eu voltei, eu tinha 100 mil de dívidas, um carro com busca e apreensão, uma filha de 2 anos e meio, um cachorro. E só. E muita vergonha, né? Porque, imagina, meu pai super católico, ministro, e tinha aquela coisa de ter que ficar no casamento, mesmo que não estava feliz e tal. E aí, eu voltei numa circunstância muito difícil de erros que eu cometi e que todo mundo ficou sabendo. Então, uma vergonha muito grande. Tipo assim, o fracasso, a mulher fracassada. Que, tipo, em todas as áreas. Não deu certo. E eu tinha 28 anos nessa época. E assim, eu lembro que quando eu voltei para casa dos meus pais, eu senti por um momento que a minha vida tinha acabado ali. No sentido, olha, não deu certo em nada. Já era, então. Aí a minha filha. Só que aí eu comecei a pensar na minha filha. Então, qual é a história que a minha filha vai contar sobre mim? Qual é a história que a minha filha vai contar da mãe dela? É essa a história que vai me definir? Ou não? Ou eu parto agora para criar uma nova história? Dá tempo de criar uma nova história, sempre dá tempo. Só que ali no fundo do poço você não tem muita clareza, né? Você precisa agir. E eu precisava de cliente para sobrancelha para sair o mais rápido possível de lá, da casa deles, que eu queria muito sair. Eu quis muito ter saído e eu não queria ter voltado. Então, queria muito sair de novo. E aí eu comecei a trabalhar, atender as clientes na casa delas de sobrancelha. E todo mundo falou, vai fazer uma faculdade, que a área da beleza não dá dinheiro, sobrancelha não é profissão. Só que para mim, naquele momento... Era o que tinha. Era o que eu sabia fazer. E aí eu fui na casa das clientes, atendia, eu ia nas lojas, ficava amiga das gerentes, dava o meu trabalho para gerentes de graça, para elas me trazerem clientes. Então eu fui muito estratégica, assim, mesmo sem ter noção. Mas porque porque o meu propósito inicial, a gente fala muito de propósito hoje no negócio. Mas o propósito inicial de muita gente, principalmente das mulheres, é sobreviver. É tipo poder pagar um aluguel para você e para o seu filho, poder pagar uma escola particular, poder, sabe? Isso daí para mim que era o propósito no começo. Sobreviver, ser independente com a minha filha. E depois que eu alcancei, a gente descobre a segunda camada do propósito, né? Que é o todo. E aí sim a gente encontra uma missão que é muito mais forte, que aí impulsiona o negócio muito mais rápido. Mas aí em 2017... o fundo do poço, ele me trouxe justamente essa descoberta da força. Porque a vida toda eu cresci dependente, né? Ou do meu pai, ou do meu ex-marido. E até o momento de eu ficar sozinha, eu não sabia o que era tomar uma decisão sozinha e arcar com as consequências daquilo. Todas as minhas decisões eram pautadas em decisões de outras pessoas. Era então, o teu pai cuidava de você antes, depois teu ex-marido. Exato. Só que eu estava seguindo padrões familiares antigos. E aí, ou você aceita, ou você quebra. Então, ali eu comecei a criar novos padrões na minha vida de relacionamento, de vida, construir uma nova história, me alinhei, né? Eu acho que primeiro eu parei, assim, no momento e falei, poxa, tudo que eu já fiz no passado, confessar para Deus, sabe? Eu vou confessar primeiro, vou orar, vou me alinhar, depois eu vou começar a agir, mas tudo bem intencionado e tudo começou a fluir. Então, foi quando eu mudei muito, não só o fundo do poço, mas foi quando eu mudei como pessoa que tudo começou a mudar na minha vida e refletir no negócio, tudo começou a dar certo.